Amém, glória a Deus. Eu estou muito feliz em poder estar compartilhando essa palavra com você hoje. Essa palavra o Senhor falou comigo há cerca de uns 2 a 3 anos atrás. Na verdade, no meio de 2017, aproximadamente em julho, agosto do ano de 2017, eu estava no meu trabalho e de repente eu escutei a voz do Espírito Santo falando ao meu coração assim: Mateus, eu tenho um novo tempo para você. Mateus, eu tenho um novo tempo para você e um novo lugar para você. E eu lembro que eu estava trabalhando, concentrado, e eu falei: Espírito Santo, então tá bom, o que o Senhor quer fazer comigo? Para onde nós vamos? E o Espírito Santo começou a falar assim para mim: Mateus, no ano que vem, 2018, você não vai estar mais aqui. E eu escutei essa palavra e fui para casa. E para você que não sabe, eu sou casado, já tem 5 anos. Eu falei assim: Senhor Deus, se realmente é para mudarmos de vida de uma maneira radical, o Senhor precisa falar também com a minha esposa. E eu lembro que eu cheguei em casa, Paulinho, eu falei com a minha esposa, falei: olha, no ano que vem, nós não vamos estar mais aqui. Ela olhou para mim e falou assim: tá bom, se realmente no ano que vem nós não vamos estar aqui, Deus tem que falar comigo também. E eu comecei a orar falando: Deus fala com a minha esposa, Deus fala com a minha esposa, porque eu escutei, é muito nítido. E eu falei para minha esposa: e aí, você está orando, Deus está falando com você? E ela falou: não, ainda não. Isso, agosto, lá para outubro, se eu não me engano, outubro de 2017, ela olhou para mim e falou assim: Deus falou comigo. Eu falei: uau, como que Deus falou com você? E ela falou: no meu momento de devocional hoje de manhã, quando eu abri a Bíblia, eu nem me lembro onde eu li o texto, mas estava escrito assim: vai, porque eu estou mandando vocês irem. E eu falei: uau, mais claro do que isso não tem como. Eu falei: tá bom, Deus, nós já sabemos que nós temos que ir, nós já sabemos que é o ano que vem. Agora, Deus, para onde? Eu não sei você, mas sabe aquele momento quando você ouve muito nítida a voz do Espírito Santo, que você precisa tomar uma determinada ação, mas você sabe: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, mas eu não sei se eu me movimento para a direita, para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás, eu não sei o que fazer. E nós começamos a orar, e, enfim, o Senhor Deus nos conduziu para São Paulo para fazer uma escola de ministérios. E o que nos norteou e o que nos guiou para ir fazer e dar esse passo de fé e risco foi estar atento com aquilo que Ele tinha para nós através da sua palavra. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. Se você pode, abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 6, versículos 67 e 69. João capítulo 6, versículos 67 e 69. Diz assim: Jesus pergunta aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Mais uma vez, Jesus pergunta aos 12: quais são esses 12? Os 12 discípulos, aqueles 12 que Jesus convidou para fazer parte do colégio apostólico, lembra disso? Jesus fala para esses 12, Paulinho, aqueles 12 que viram muitas coisas aconteceram, aqueles 12 apóstolos que viram milagres acontecendo. E olha só, o contexto dessa história foi logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. Imagina você ter experimentado um milagre incrível com Deus, algo sobrenatural aconteceu. De repente Jesus pergunta para você: você quer ir embora? Sabe por que Jesus perguntou isso para eles, Paulinho? Após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele pega e vai embora. E quando Jesus vai embora, os discípulos também vão seguindo o mestre, e a multidão começa a ficar: cadê Jesus? Para onde ele foi? A gente quer ver Jesus. E os discípulos chegam para Jesus, e você vai ver isso lá no capítulo 6,
a partir do versículo 22, Jesus falando que Ele é o pão da vida. No capítulo 6, versículo 67, Jesus fala para eles assim, ó: não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhe dar, pois Deus o Pai o colocou em mim, o seu selo de aprovação. Depois Jesus fala também: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Esta é a vontade de Deus, que não perca um sequer de todos aqueles que Ele me deu, mas que ressuscitem todos no último dia. Continuando, 55, então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Depois pula para o 61, Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, disse: isso está ofendendo vocês. Os discípulos estavam num contexto onde eles estavam sendo confrontados por Jesus. Os discípulos nesse momento é como se eles estivessem num período que Jesus estava confrontando sobre o caráter e sobre aquilo que eles pensavam, quando de repente Jesus olha e fala assim: vocês estão reclamando demais. Mas Paulinho, esse momento de confronto de Jesus não era apenas os 12, mas vários outros discípulos. E a Bíblia diz assim no versículo, vem comigo no 67, desculpa. Neste mesmo momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Aí Jesus olha para os 12 e fala: e vocês também vão embora? E o que eu acho lindo nessa história é que Simão Pedro levanta e fala assim: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é que muitas vezes nós só queremos estar sentados com Cristo no momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós queremos o Deus que pode nos dar coisas, nós queremos comer dos pães e dos peixes, mas no momento que Jesus ele nos confronta sobre o nosso caráter, nós não aguentamos e vamos embora. Mas Jesus, como um pai bom e um pai que nos ama, ele sempre nos corrige e ele nos dá a oportunidade de ficar e aprender um pouco mais. Até o momento que Simão Pedro ele tem uma sacada e ele fala: Senhor Jesus, para quem nós iremos? Se só tu, mais ninguém, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe o que isso significa? Muitas vezes nós ficamos preocupados e buscamos em lugares, buscamos em ambientes a presença de Deus. Sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde muitos de nós, na verdade quase a maioria de nós, estamos cultuando a Deus e estamos tendo acesso ao nosso culto através de transmissão online. Cara, isso é muito bom. Nós estamos no ano de 2020 e isso é incrível e é necessário. Mas talvez antes de tudo isso acontecer, quando você queria algo de Deus, você ia na igreja, e isso é importante. Só que no momento da multiplicação dos pães e dos peixes, Paulinho, a Bíblia diz assim que Jesus, ele estava dando lá o sermão, multidões, muitas pessoas estavam sentadas escutando Jesus, até o momento que um dos discípulos cutuca e fala: Jesus, faz muito tempo que a multidão está aí, eles estão com fome. Jesus, tem mulheres e crianças, eles estão com fome. E o que Jesus faz? Fala: então tá bom, dá de comer a eles. E se você vê nos evangelhos, um dos discípulos fala assim: Jesus, onde que a gente vai conseguir comprar comida? Agora não tem nenhuma mercearia, não tem nenhum Extra aberto, não tem nenhum Carrefour, não tem nenhuma mercearia da Dona Maria da esquina, não tem lugar. Até o momento que um menino,
um garoto, ele chega e fala assim para os discípulos: olha, eu tenho aqui na minha lancheira, porque eu vim aqui escutar o mestre falar, e a minha mamãe preparou minha merenda. Quando a gente fala merenda, a gente revela a nossa idade, não é verdade? Minha mãe preparou o lanchinho, e nesse lanchinho tinha 5 pães e 2 peixinhos. É a primeira grande multiplicação de pães e peixes. E a Bíblia diz assim que Jesus, e presta atenção nisso que eu vou te falar. A Bíblia diz que Jesus, ele pega esse alimento e ele dá graças. Jesus pega o alimento e dá graças, e o que ele faz? Ele entrega para os discípulos e fala: distribui. A Bíblia fala que os discípulos começam a distribuir, e eles não param de distribuir pão e peixe para todo mundo, e no final da distribuição dos pães e dos peixes, ainda sobram vários cestos. Além de participar da multiplicação, eles levam o alimento para casa. Sabe o que isso significa? Eu quero que você guarde isso no teu coração. Na nossa caminhada com Cristo, nós temos 2 escolhas. Nós podemos ser aqueles que vão ficar sentados esperando o pão e peixe na nossa mão, para que nós possamos nos alimentar e nos saciar. Cara, isso é muito importante. Mas eu não sei você, eu quero ser, eu não sei você, mas eu quero ser um daqueles que o milagre vai acontecer na minha mão. Sabe por quê? Porque além de participar do agir sobrenatural de Deus, eu ainda vou levar alimento para minha casa. Sabe o que isso significa? Aquilo que Deus está fazendo em você, Ele não faz mais em você, e Ele começa a fazer através de você. Amém? Faz sentido para você isso? É depois de um contexto como esse que os discípulos começam a ser confrontados por Jesus. Até o momento que Jesus fala assim para eles: vocês estão atrás de mim só porque eu estou alimentando vocês. E os discípulos, os outros discípulos, talvez os 70, eles ficam com medinho, ficam: ai meu coração, Jesus, todo dói, e eles vazam. E Jesus olha para os 12 e fala: e vocês? Vocês também vão embora? E Pedro fala: Jesus, para quem nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Talvez você está vivendo um tempo que você tem procurado a manifestação de Jesus em lugares, mas é chegado um tempo para você ter o relacionamento com quem Ele é, independente do lugar. Quando Pedro fala Jesus, para quem nós iremos, sabe o que ele está falando? Jesus, independente das circunstâncias, independente se está dia ou está noite, se está chovendo ou está sol, independente se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro, independente se eu estou com saúde ou se eu estou sem saúde, Jesus, para quem eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando esses discípulos, quando Pedro ele entende a revelação de que Ele é o Santo de Deus, quando nós entendemos que independente da circunstância que nós estamos vivendo, o importante é nós estarmos com Ele, meu irmão, nada mais vai te parar, nada mais vai segurar e impedir o plano e o propósito que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque Ele é teu Pai, mas você precisa entender e reconhecer que Ele é o teu Pai. Mas o fato de reconhecermos quem Ele é para nós, está ligado ao lugar onde o nosso coração está posicionado. E eu quero fazer essa pergunta para você: nesses últimos dias, onde você tem posicionado o teu coração? Será que você tem buscado a Deus, tem buscado o Senhor Jesus Cristo, só porque você quer um bem-estar financeiro, quem sabe? Será que você tem buscado Jesus só porque você quer uma promoção no teu trabalho, ou você quer comprar um carro novo, uma casa nova? Deixa eu falar uma coisa para você: Ele é teu Pai, cara, e por Ele ser teu Pai, Ele já sabe tudo aquilo que é bom para você. O meu prazer e o teu prazer em Deus tem que estar, o nosso coração precisa estar ligado
a vontade de estar na presença de Deus. Em João 6, 26, 27, Jesus responde: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Pedro, ele entende que o lugar que ele precisa estar, que o coração dele precisa estar no lugar que Jesus está. Mas quem sabe nós não estamos vivendo numa temporada, mas a palavra que eu quero falar para você hoje é para te trazer esse alerta. Será que nós não estamos talvez igual o jovem rico, Paulinho? Você conhece a história do jovem rico? Lembra aquele jovem que encontrou Jesus e falou: Senhor Deus, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, o que eu posso fazer que está no meu alcance para que eu possa herdar a vida eterna? Vem comigo em Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus capítulo 19, capítulo 19, versículos 16 ao 22. Diz assim: e eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. E o jovem pergunta: quais? Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Sabe o que acontece aqui? Aquele jovem, ele chega e fala: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para poder ter a vida eterna com o Senhor? Pode falar tudo o que eu vou fazer. E Jesus fala para ele: é muito simples, cumpre os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem fala assim para Jesus: Jesus, eu imagino, Paulinho, ele falando, cara, eu imagino que esse é aquele momento, sabe aquele momento que a gente busca as coisas em Deus, é aquele momento que ele abriu um sorrisão no rosto e falou: ah, tá fácil, essa daí tá fácil, Jesus, deixa comigo, eu já faço tudo isso, tem mais alguma coisa? Jesus fala: tem, vende tudo que você tem e entrega aos pobres, vem e me segue. A Bíblia diz que o jovem, ele ouve aquilo, ele fica muito triste e ele se afasta, porque ele tinha muitas riquezas. Sabe quantas vezes nós estamos barganhando com Deus? Aquele momento que nós falamos: Deus, o que eu tenho que fazer? E você fala: Senhor Deus, eu estou indo em todos os cultos, não agora porque nós estamos em momento de pandemia, mas vamos trazer para o cenário 2020, Paulinho. Jesus, eu assisto todas as lives da minha igreja. Jesus, além de assistir as lives da minha igreja, eu compartilho, eu curto, eu estou seguindo, eu sou fã, eu faço parte do fanpage do Facebook da minha igreja, eu estou inscrito no canal do YouTube da minha igreja. E olha só, Jesus, não é só da minha igreja não, eu estou inscrito em vários canais de várias igrejas diferentes. Jesus, na hora do culto, Jesus, o senhor não tem ideia, eu até coloco o coraçãozinho, eu entro nos comentários e coloco palminha, eu coloco glória a Deus e aleluia. Jesus, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? E Jesus fala assim: tem. Entrega o que é mais importante para você, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue.
Talvez nós queremos viver um evangelho genuíno com Cristo, mas quando Ele nos pede algo, nós não somos capazes de entregar, Paulinho. Mas hoje eu quero falar para você que você tem duas escolhas. Você pode ser como Pedrão, chúcaro, sabe, cortou a orelha de Malcolm e Jesus teve que corrigir. Pedrão sai do barco, anda sobre as águas, afunda. O Pedrão que fala: Jesus, eu jamais te negarei, eu jamais te abandonarei. E na hora que o galo canta, que o calo dele aperta, que as pessoas falam: ei, você não é Pedro? Você parece um dos 12, cara. Você fala igual Jesus, você anda igual Jesus. Pedrão fala: não sou eu. Jesus morre, ressuscita, se encontra com Pedro. E Jesus fala: Pedro, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E ele fala mais uma vez: Pedro, você me ama? E ele entende o amor incondicional de Deus e fala: Senhor, eu te amo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Esse mesmo Pedro que quando Jesus confronta, porque era necessário, quando Jesus traz a realidade que o que nós temos que buscar em Deus não é o prazer que Ele pode nos dar com o pão, com a comida, mas o pão da vida que é Ele, o Cristo encarnado, o pão da vida que desceu do céu para nos dar a vida eterna. Quando Pedro ele entende isso, ele fala: Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Você pode ser como Pedro, que independente das circunstâncias, escolhe por quem é Jesus. Mas por favor, o meu alerta para você é: não seja igual o jovem rico, que guarda todos os mandamentos e fala: Senhor Deus, eu faço tudo certinho, mas quando Deus pede aquilo que te custa, você não é capaz de entregar, você vira as costas e vai embora. Voltando no começo dessa ministração, um dia Jesus pede tudo para mim e para minha esposa, e nós falamos: sim, Senhor Deus. E hoje tudo aquilo que nós vivemos está ligado, porque está ligado com o posicionamento do nosso coração. E eu quero falar só mais uma coisa para você, para a gente encerrar. Nós precisamos entender que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, Paulinho. Quando nós falamos: Senhor, para quem eu vou? Eu preciso entender: mas quem é você, Jesus? Porque senão não faz sentido. Sabe quem Ele é? Ele é o teu Pai que te ama. Ele é o teu Pai que escolheu te dar um propósito, um destino e um futuro. Então nesse momento eu quero te convidar a, talvez, se você ainda não tem, mas construir um relacionamento de paternidade com Jesus. Sabe qual que é o problema? É que às vezes nós nos relacionamos com Deus e nós temos tanta formalidade com o nosso Pai. Sabe, eu gosto de usar uma história, e pela primeira vez eu vou poder usar essa história falando por mim. Isso não aconteceu, mas está mais perto de acontecer, Paulinho, e é a primeira vez que eu vou falar isso. Para você que é pai e mãe, sabe quando o teu filho é pequenininho, bebezinho, ou já está grandinho, falando, mas não dorme no mesmo quarto? Antigamente eu falava assim: eu ainda não sou pai, mas quando eu for, e eu estou perto, em janeiro de 2021, Deus está mandando a nossa flechinha. Eu e a minha esposa Carla, Paulinho, nós fomos promovidos a arqueiros. Sabe o que é um arqueiro? O salmista diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro forte, os filhos da sua juventude. E o que isso quer dizer? Que os nossos filhos, eles chegarão a lugares mais longe do que aquilo que nós chegamos. Só que os pais têm a responsabilidade de, como arqueiros, preparar a flecha. Eu não sei se você é arqueiro, mas quem já assistiu? Você já assistiu, Paulinho, Olimpíadas? Sabe, eu não sei se é em todos os Jogos Olímpicos, nos Pan-Americanos, eu não sei, que tem a prova do arco e flecha, mas não é o arco e flecha do Robin Hood que a gente vê no filme, não é isso que eu estou falando. Você já viu o preparo para o arqueiro mandar flecha? Cara, ele se posiciona, ele está cheio de apetrechos, eu não sei para que serve aquilo, o arco é gigante, ele pega a flecha dele mais calibrada, ele prepara,
e ele não põe a flecha no arco e tal, já solta, não. Você vê que ele para, ele fica concentrado. Às vezes ele fica por minutos ali concentrado, até o momento que ele encontra o posicionamento correto, o ângulo correto. Ele calculou já a velocidade do vento para saber para qual direção ele vai mirar, e de repente ele solta a flecha e acerta o alvo. Os nossos filhos, e tanto filhos de sangue quanto os filhos espirituais, eles são essas flechas nas nossas mãos. Talvez hoje você está vivendo um período que você é flecha, ou talvez você está vivendo um período que você é o arco. E se você é o arco, eu quero te dar um conselho, por favor. Prepare a sua flecha para que ela seja lançada a um lugar que você vai perder ela de vista, e fique contente com isso, porque se o arqueiro ele não calibra bem o arco, ele não prepara a flecha, ele não balanceia a flecha, ele corre o grande risco de lançar a flecha cair bem na frente dele, e aí ele fica frustrado porque a flecha não foi longe. Quando a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, ele está falando assim: você arqueiro tem a responsabilidade de encaminhar a tua flecha, os teus filhos, por um propósito e um destino muito maior do que aquele que você já foi. E eu e a minha esposa estamos começando a viver um tempo como esse. Mas vamos voltar lá para o quarto. Você tem um filho lá de 3 anos de idade, e de repente, Paulinho, ele começa a ter um pesadelo à noite. Eu imagino que o teu filho, se você que está assistindo, você é pai, que o teu filho, ele não vai fazer assim, ó. Imagina você deitado lá, dormindo bonitinho na tua cama, 3 horas da madrugada. Eu não imagino que o teu filho vai gritar assim, ó: tu que moras ao quarto ao lado, venha socorrer-me. Eu não imagino que teu filho vai ficar assim: ó papai, tu que me formaste, tu que me criaste, por favor, venha ao meu encontro. Eu acho que ele não vai fazer assim, Paulinho. Eu imagino que o meu filho, ele vai começar a gritar: pai, 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 eu estou com um pesadelo, me ajuda. Talvez hoje você tenha vivido um bloqueio com Deus, porque você ainda não entendeu que Ele é teu pai. Nós sim temos que honrar o nosso Deus como excelso, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos devotar a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração, mas nós precisamos entender que Ele é nosso Pai, e Pai que é Pai está acessível quando nós precisamos. Talvez você pode estar pensando assim: Mateus, mas você não conhece a minha história. Mateus, cara, eu não tive um pai legal aqui na terra. Deixa eu te falar, independente do relacionamento que você teve com teu pai natural, o teu pai celestial, ele vai suprir todas as suas deficiências de paternidade. Sabe por quê? Porque ele te ama, porque ele te formou antes que você fosse matéria informe no ventre da tua mãe. Ele já te conhecia e já tinha uma história escrita para você. Amém? E quando nós entendemos que Ele é o nosso Pai, nós entendemos que nele, só nele, nós temos a vida eterna. Quando entendemos que Deus é o único lugar de vida eterna, o que é passageiro deixa de ser a nossa prioridade e passa a ser o combustível para tudo aquilo que é eterno. Nessa noite eu te convido a não ter um relacionamento com Deus como um relacionamento passageiro, mas eu te convido a construir um relacionamento eterno com o teu Pai. Você está preparado para isso? Você está preparado para começar um novo tempo com Deus? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, Ele te ama muito, Ele te ama tanto, Ele te ama ao ponto de entregar o seu próprio filho por você. E para nós encerrarmos, eu quero te contar uma história. Para quem me conhece, eu sou filho do pastor Natanael Antunes. Sou filho de pastor, neto de pastor. Eu brinco que só faltava o meu cachorrinho ser um pastor alemão, de tanto pastor que tem na minha família. Tenho tio pastor, primo pastor. E
eu aprendi que o meu relacionamento com o meu pai, Natanael, não tem que ser com o meu pai pastor Natanael, tem que ser com o meu pai. E o meu pai, desde pequenininho, Paulinho, ele sempre me ensinava sobre as responsabilidades. Eu tinha 3 responsabilidades na minha casa. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade, a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha do que eu em 2 anos, e a minha responsabilidade era a seguinte, vamos ver se você consegue entender o que eu estou falando. O meu pai, ele é filho de militar, o meu avô foi bombeiro civil, mas com uma criação militar por muito tempo. E o meu pai, como todo bom pastor assembleiano, qual que é o traje do pastor assembleiano? Terno, gravata, sapato lustrado. E não era aquele tempo que tinha o noguetezinho, não, era o tempo da cera, sabe a cera que você pega o pincelzinho? As minhas responsabilidades eram engraxar os sapatos do meu pai, tirar o matinho que crescia no quintal, sabe aquele matinho que cresce no concreto, entre o concreto? Que se eu não me engano chama tiririca, sabe o que eu estou falando? Que cara, para você tirar aquele negócio dá um trampo. E a minha terceira tarefa era lavar o carro, olha só que gostoso, para uma criança de 7 anos, se fosse hoje, talvez alguém me visse, poderia até denunciar o meu pai, né? Mas glória a Deus, pela educação que eu tive, porque forjou meu caráter. E eu lembro que um dia, um sábado de manhã, meu pai me acorda e fala: filho, hoje é o dia de você lavar o carro. Eu falei: cara, tá bom, pai. E eu fui e lavei o carro e ficou uma beleza. Talvez eu consegui deixar o carro pior do que aquilo que ele estava. Você sabe o que eu estou falando? Cara, eu não estava a fim de lavar o carro. Eu lavei o carro de qualquer jeito e falei: quer saber? O meu pai, ele chega e ele olha e fala: filho, vem cá, você lavou o carro? Eu falei: claro, pai, que eu lavei o carro. Ele falou: filho, não ficou bom não, vai e lava o carro de novo. Eu falei: não acredito. Peguei, fui, e talvez eu consegui piorar aquilo que eu já tinha feito de ruim. Sabe o que eu estou falando? Sabe quando você entende que você precisa fazer algo, mas você faz de qualquer jeito, e alguém chama a tua atenção, você fala: cara, eu vou fazer de novo. Você consegue estragar mais aquilo que você fez, faz sentido para você. Mas na terceira vez o meu pai me chamou e falou: filho, vem cá. E o meu pai começou a mostrar para mim e pontuar todos os pontos que estavam ruins. Eu lembro até hoje. Para você que já lavou o carro, sabe quando você lava o carro por fora e quando você abre a porta, no vão da porta ali está tudo sujo, está cheio de água escorrendo, ficou barro grudado, era assim que estava. E o meu pai me chama e fala: filho, quando você vai para a escola, em qual carro que a mamãe te leva? Eu falei: pai, é nesse carro aqui. Ele: ô filho, quando a gente vai sair em família para passear, em qual carro mesmo que você vai? Eu falei: é nesse carro aqui, pai. E ele perguntou: filho, quando nós vamos para a igreja adorar a Deus, em qual carro mesmo que você vai? Eu falei: pai, é nesse carro aqui. E naquela manhã de sábado eu aprendi uma das maiores lições da minha vida, que aquilo que eu faço para o meu pai não está ligado só àquilo que eu posso viver com o meu pai, mas a qualidade e a intensidade das coisas que eu faço para o meu pai vai atingir todos os que estão à minha volta. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando meu pai fala para mim assim: filho, você não entendeu, mas esse carro é seu, só que você não está pronto ainda. Filho, não lava o carro para mim, porque filho, quando você faz as coisas com qualidade para mim, eu fico feliz, mas eu fico muito mais feliz quando eu vejo a mamãe entrando num carro limpinho, quando eu vejo a sua irmã entrando num carro limpinho. Sabe o que eu quero falar para você? Construa um relacionamento com Deus de paternidade, entendendo que você faz parte de uma grande família. Não busque em Deus apenas os desejos do teu coração, mas entenda, você tem um propósito aqui na terra, e o propósito que Deus tem para você está relacionado com todos os que estão à tua volta.
faz sentido para você, mas você só vai conseguir chegar nesse lugar quando o teu coração estiver posicionado assim como o de Pedro, falando: Jesus, para quem eu vou além de ti? Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu gostaria que nesse momento, se você puder, você feche os teus olhos comigo. Talvez você começou a assistir essa mensagem, essa ministração com o coração, desculpa o termo, mas com o coração pedinte. E eu quero que você entre no momento agora com o coração não de alguém que pede algo para Deus, porque Ele é teu Pai e tudo que Ele tem já é teu, mas com o coração grato e entendendo que aquilo que Ele tem para você vai tocar a vida de outras pessoas. Deus nos chama para viver um reino coletivo aqui na terra, até um dia que todos nós estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro. Amém? Feche os teus olhos comigo. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a escolha nessa noite de seguir os teus passos. O Senhor nos dá a escolha, Senhor Deus, de viver um cristianismo contigo, entendendo que nós somos os teus filhos. Nós não fazemos nada por obrigação, mas nós fazemos por amor a ti, por amor a ti e por amor aos nossos irmãos. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor alinhe a nossa visão com o propósito que o Senhor tem para nós. E nessa noite nós declaramos: Pai, para quem nós iremos? Além de ti, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Enquanto Paulinho ministra essa canção, eu gostaria que você ficasse concentrado no Senhor Jesus. Esqueça tudo que está ao teu redor agora e declare a Ele: Senhor, independente do lugar, independente da circunstância, independente daquilo que me for exigido, eu quero estar onde o Senhor está. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, um cajado, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. É tempo de você escolher por Deus hoje. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Para onde nós iremos? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Não faz sentido estar em um lugar que o Senhor não está. Não faz sentido uma vida sem ser uma vida alinhada com aquilo que o Senhor tem para nós. Alinha a nossa mente e o nosso coração, Deus, para estar no lugar que o Senhor está, para estar no centro da tua vontade, Jesus.
pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Nós só temos o Senhor. só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. Palavras de vida. Sou totalmente. Você pode declarar isso no teu lar agora, onde você estiver. Você foi encontrado por um amor incondicional. Você foi comprado por um alto preço. Não fique em dúvida mais, mas decida por Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e tenha realinhado algo em você. Eu te peço que se o Espírito Santo falou com você, que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Sabe, Deus tem nos chamado por um novo tempo e você faz parte disso. E talvez você pense assim: Mateus, mas cara, eu prefiro ficar na minha. Mas eu te peço duas coisas. Primeiro, entenda que você tem um propósito. E se você tem um propósito, busque em Deus qual é esse propósito. E o segundo, esteja em todo tempo entendendo que Ele é teu Pai. Porque quando nós entendemos a paternidade de Deus sobre as nossas vidas, nós entendemos que nós não fomos feitos apenas para existir, mas nós estamos aqui para viver uma vida e uma vida em abundância. Mateus, o que você está falando? Esse copo aqui, ele existe. Ele é uma matéria feita, você olha e ele está aqui. Tem um propósito para ele, que é colocar um líquido aqui dentro, e olha só, estou bebendo uma água. Esse copo, ele está existindo e cumprindo o propósito dele, mas ele precisa de alguém manuseando ele. Deus não te criou para você apenas existir e ser algo para ser manuseado. Ele te criou para viver. E quando você vive, você tem a escolha de falar: eu vou viver aquilo que Deus me escolheu para viver. Se eu posso viver, eu posso estabelecer o reino de Deus é em movimento. E quando nós decidimos estar em movimento, nós vivemos aquilo que a palavra de Deus diz, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança que o mundo está precisando. Você entende que você é filho, e a Bíblia diz assim, que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. E agora que você entende que você é filho, que você não foi feito para existir, mas você foi feito para viver uma vida, e não apenas uma vida comum, mas uma vida em abundância, que você sabe para onde você tem que ir, na verdade você sabe em quem você tem que estar. Você é a resposta que essa geração está precisando. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Paulinho, muito obrigado por mais uma vez estar aqui comigo. E eu sei que Deus ainda tem coisas grandes e incríveis preparadas para nós. E eu quero te dar um recado. Esse vídeo está sendo gravado aqui na Vila Dorana, na cidade de Matão, é isso mesmo. Esse espaço incrível, esse espaço que assim que nós voltarmos, sairmos desse isolamento social, eu creio que vai ser difícil você conseguir agenda nesse lugar. Então, olha, já vou te dar uma dica. Eu vou deixar aqui o contato do Roger. O Roger, ele é responsável, o dono da Dixon, é isso mesmo. Então, se você quer alugar uma estrutura como essa, para fazer uma live, para fazer uma conferência, depois que nós saímos desse período de pandemia, entre em contato com o Roger da Dixon, e também responsável pelo Vila Dorana, junto com seu sócio.
e eu creio que você vai ser bem tratado. E desde já, Roger, muito obrigado, que Deus continue abençoando a tua vida cada vez mais, e tudo aquilo que você está fazendo, você está sendo um canal para que a mensagem do reino de Deus possa ser disseminada. Nós não temos noção da quantidade de pessoas que vão acessar esse vídeo, e você, Roger, você faz parte disso. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a vida da tua família, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!